alheio, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças a Deus por esta oportunidade de estarmos reunidos como igreja do Senhor, para lhe render o culto, o louvor e a adoração que lhe é devida, adorando e estudando a tua santa e bendita palavra, na onde nós temos conhecimento do Senhor e da boa e perfeita vontade que o Senhor nos revela a nós por meio das Sagradas Escrituras. Pedimos que o Senhor nos ilumine nesta noite, para que possamos compreender a sua santa e bendita palavra. Assim também oramos para que todos os que nos assistem pelas redes sociais sejam impactados por esta palavra, tenham suas vidas transformadas e que nós possamos juntos nos alegrarmos na presença do Senhor, rendendo a Ti todo louvor, honra e glória que dá vida na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, ó Deus, eu agradeço por esta rica bênção, esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos finalizando esse panorama da carta de Paulo aos Romanos, e eu acredito que hoje nós consigamos fazer a visão panorâmica desses 3 últimos capítulos que faltam, né? Capítulo 14, 15 e 16. Então eu já quero, sem muita delonga, já começarmos então a falarmos com respeito ao capítulo 14, junto com o nosso irmão, né? Eu estarei lendo, na verdade, o comentário do nosso irmão John Stott, já falecido, mas nos deixou muito material de estudo. Louvado seja Deus pela vida que esse homem teve nessa terra, que foi uma vida de serviço ao Senhor, né? Como nós estávamos falando agora há pouco, todos nós temos dons a apresentar, e ele deixou muito material, pela graça de Deus, para continuar na edificação da igreja. Então, no capítulo 14, o nosso irmão ele diz da seguinte maneira, né? O nosso relacionamento com os fracos é a parte que mais atenção recebe da parte de Paulo. Nós fizemos a leitura dessa primeira perícope do capítulo 14 e fica destacada essa questão, né? A ideia do fraco e do forte, né? Inclusive, ele vai chamar a atenção nossa para essa questão de que Paulo se preocupou com isso, porque de fato é o que se acontece muito desde o período do primeiro século na igreja. Essa é algo infindável, sempre vai existir no meio do povo cristão. E é necessário que nós busquemos, isso não é desculpa para buscarmos lados, né? Lados de, eu pertenço aos fortes, eu pertenço ao fraco. O ideal, o desejo do apóstolo Paulo é de que todos cheguem a uma maturidade. Esse é o conselho apostólico, que nós cheguemos àquela maturidade a qual é de Cristo, nós temos na pessoa de Cristo, mas que nós devemos almejar em buscar, para que tenhamos um amadurecimento, para que possamos justamente servirmos como um alento, né? Um alento àqueles que se encontram abatidos, e também como até mesmo uma vara de correção para aquele que se encontra exaltado. Então, se não houver irmãos com esse discernimento, vai sempre haver essa divisão dos fortes e dos fracos. E o que se vai ter sempre diante disso tudo vai ser facções, dissensões, contendas. Então é necessário, né? Mas é Deus quem levanta. Inclusive é conselho da Escritura, né? Que ninguém julgue-se de si mesmo além do que convém. Ninguém diz de si mesmo, eu sou sábio. Ao só sugerir isso já mostra que não é, né? É como aquela história do pastor
que recebeu a medalha da humildade e ele perdeu no dia que ele usou. Né? Então, assim, quem diz quem é e quem deixa de ser é o Senhor por meio do corpo, ou seja, por meio da igreja. A igreja reconhece os dons, reconhece as necessidades de cada um, e nisso Deus opera no meio do povo, aonde se destacam aqueles que, ao contrário do mundo, vão servir na igreja de Cristo, né? Como o irmão Daniel bem leu no texto da nossa abertura, da nossa reunião de oração, né? O Senhor Jesus Cristo, ele diz, olha, no meio da igreja, não é como no mundo, né? Porque no mundo há os grandes que se destacam, estão em posições de autoridade, dominam sobre os homens. Mas no meio do povo de Deus não é assim. Aquele que quer ser grande, sirva ao seu irmão. Nisso está o quê? A piedade, a humildade, o temor ao Senhor, e isso é ser grande no reino de Deus. Então é o Senhor quem levanta esses homens e eles são reconhecidos no meio da igreja, né? Então, continuando aqui, ele diz que estes são, evidentemente, fracos na fé ou na convicção, e não fracos de vontade ou de caráter, né? Eles são fracos na fé. O que é ser fraco na fé? Fraco na fé, uma opinião minha, fraco na fé é aquela pessoa que ainda não tem um profundo conhecimento do seu Senhor. É necessário que ele busque conhecer o seu Senhor para que ele tenha uma fé fortalecida. Fé é descansar em Cristo. Fé é descansar no Senhor, é buscar o Senhor de tal maneira e de tão coração que você descansa no Senhor. E ao fazer isso, você se encontra num estado de equilíbrio, de poder conviver com as pessoas sem trazer para si algum tipo de espinho que vá te trazer uma descomunhão entre os irmãos. Você vai saber viver tanto no meio dos fortes como no meio dos fracos, e sempre levando a graça de Deus para a vida de ambos. E nisso você é um servo de Deus que serve a igreja do Senhor com alegria, com um coração sempre alegre em ver na igreja o amadurecimento de um e a humildade de outro. Ou seja, o levantamento, o crescimento de um na fé e o abatimento daquele que se encontra soberbo e caminhando como um servo de Cristo na presença do Senhor. Então, essa é a visão que eu tenho, é a opinião que eu tenho com relação ao que é ser fraco na fé e forte na fé. O forte na fé, ele está longe de ser soberbo. O forte na fé é justamente esse, que ele reconhece isso, ele sabe que tudo provém do Senhor, e ele se alegra de tal maneira que ele já não é como antes, quando ele era fraco na fé, que ele se conduía, se doía, às vezes ficava magoado com determinadas atitudes. Agora não, agora ele tem uma vida equilibrada na presença do Senhor, o que é o objetivo de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo, né? Então, o mais provável é que se trate de cristãos judeus, né? Paulo aqui ele está escrevendo a uma igreja mista, como nós já venhamos conversando, estudando, a uma igreja formada tanto por gentios, na sua maioria gentil, e também por judeus convertidos. Então, esses fracos na fé, talvez Paulo esteja se dirigindo a esses irmãos judeus que eles estão pisando em ovos, né, com relação à cultura judaica que eles tinham, com relação ao que a lei apresentava para eles como viver para servir ao Senhor. Então, eles faziam distinção entre dias e outros dias, e podem se colocar também até mesmo na classificação de como fortes na fé, porque eles receberam a lei, receberam os oráculos de Deus, em detrimento aos gentios que não tinham recebido nada dessas coisas, mas que receberam a lei por meio da pregação do Evangelho, e foram transformados pela graça de Deus, transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas que, como eu sempre costumo dizer, quando nós somos convertidos pela graça de Deus, trazido para o reino de Cristo, nós já não venhamos na presença do Senhor com conhecimento. Então nós venhamos todos o quê? Fracos. Todos venhamos fracos. E vamos crescendo na fé, nos tornando fortes em conhecer o nosso Deus. Então, com relação ao povo judeu, que já detinha todo aquele material celestial, a lei, os profetas, eles poderiam se considerar fortes. Mas já para o gentil, que recebeu o poder do Evangelho, pela graça de Deus, iluminado pelo poder do Espírito Santo, assim como também o judeu, que convertido foi também alcançado pelo poder do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas que, como eu disse, todos nós chegamos com aquela luz que tínhamos anteriormente. E estamos todos em igual posição de fraqueza.
Então essa ideia de ser forte ou de ser fraco se encontra praticamente no ego dessa pessoa. E aí ele começa a colocar o seu crivo de conhecimento da revelação, seu crivo do dom recebido de Deus, como que pertencendo a ele mesmo, como que sendo gerado dele mesmo, e começar a criar, de certa forma, problema no meio da igreja, né? Então o mais provável é que se trate de cristãos judeus, que acreditavam que ainda tinham de continuar observando as leis, tanto as referentes às comidas, o que é puro e o que é impuro, como as festas e jejuns que faziam parte do calendário judaico. O próprio Paulo identifica-se como um dos fortes. Sua consciência educada lhe diz que alimentos e dias são coisas secundárias. O próprio Paulo ele vai dizer que todas essas coisas têm valor. Todas essas coisas, nada delas porque todas elas foram dadas pelo próprio Deus, para o próprio Deus, mas todas elas tipificavam a vinda do Messias, do verdadeiro Cordeiro de Cristo, a qual nos viria no determinado tempo, no tempo e no espaço. Ele morre na cruz do Calvário, de maneira que a morte de Cristo valida a fé daqueles irmãos no Antigo Testamento, porque eles guardavam dias, eles sacrificavam os bodes, cordeiros, eles derramavam sangues, eles mantinham aquele zelo pela alimentação dada por Deus, porque era mandamento do Senhor, e muitos também eram aqueles que faziam aquilo por pura religiosidade, mas o Senhor honra a fé daqueles que o faziam de fato com um coração piedoso, com um coração temeroso. Então quando o Senhor Jesus Cristo ele vem no tempo e na plenitude dos tempos, ele morre na cruz do Calvário, o seu sangue valida todos aqueles sacrifícios, porque como o autor de Hebreus vai dizer, é impossível que o sangue de cardeiros e de bodes pudessem purificar pecados, mas eles se aproximavam daquele sangue, crendo que aquilo ali apenas tipificava a obra do Messias que haveria de vir. Os gentios, ao serem alcançados por essa mensagem, compreenderam-na não por sua capacidade meramente intelectual, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que ilumina, de maneira que Paulo, no capítulo 11, como nós já estudamos, vai colocar o gentio em ciúmes com esse povo. Porque, ora, como pode agora um gentio ter conhecimento dessas profundezas, dessas riquezas do céu, se não pelo poder de Deus? Percebe? Então só aqui nós já vemos que não há o porquê de um querer se exaltar sobre o outro em detrimento das questões de conhecimento, se achar forte ou fraco, mas sabendo que todos recebemos de Deus essa revelação. E o próprio Paulo, ele se coloca na categoria, como o irmão aqui, o nosso estudioso, ele coloca, na categoria de um forte, né? Mas Paulo, como já foi dito, ele é aquele forte que aprendeu a ser humilde, porque aprendeu que ele recebeu de Deus e de que isso não foi gerado dele. Porque é o próprio Paulo quem vai dizer que todas as coisas ele refuta, como ele considera como refúgio por causa da sublimidade de Cristo. De maneira que o próprio Paulo ele vai dizer que ele se fez de tudo um pouco para conquistar a todos para Cristo. Paulo se fez fraco para com fraco, forte para com forte, a fim de trazê-los todos para a presença do Senhor. E ele faz isso com moderação, ele faz isso no temor do Senhor e com humildade, sabendo que tudo isso ele recebeu de Deus. Então o próprio Paulo se identifica-se como um dos fortes. Sua consciência educada lhe diz que alimentos e dias são coisas secundárias. Então Paulo agora, tendo esse discernimento, ele que no passado era zeloso por essas coisas, ao ponto de chegar a derramar sangue por causa dessas coisas, agora ele diz, olha, essas coisas são secundárias, porque ele aprendeu do próprio Cristo. E agora ele tem o tato, essa educação de poder transmitir esse discernimento, tanto para o irmão judeu convertido, quanto para o gentil convertido ao cristianismo, para que nenhum se exalte sobre o outro, porque todas essas coisas provêm do Senhor, e todas elas tinham um propósito, são celestiais, são santas, tinham um propósito, mas eram secundárias, porque o propósito é Jesus Cristo. É Jesus Cristo a plenitude de todas as coisas, Em Cristo, todas as coisas fazem sentido, todas as coisas se tornam reais, verdadeiras,
porque todas as coisas estão submetidas ao senhorio de Cristo. Então, tendo esse discernimento, o cristão ele vai ter uma caminhada na fé, ele vai ter uma caminhada de fé com tranquilidade. Ele vai ter uma caminhada de fé com um coração descansado no Senhor, se despindo de todo tipo de achismo e de religiosidades. A religiosidade, todos nós somos religiosos, e há dois sentidos na palavra religioso. Tem o sentido religioso, porque de fato eu caminho em uma religião, faço um culto a um Deus, a um único e soberano Deus, eu me reúno com irmãos para o culto, mas eu posso me tornar religioso no sentido pejorativo quando eu faço isso por mero religiosidade. O livro cai aqui, eu acabo tomando susto. Por mera religiosidade. O que é o religioso? É o funcionário na empresa. Ele bate cartão e faz a sua obrigação. O religioso, ele pode fazer uso desses dias, guardar conhecimentos, ter profundo conhecimento bíblico, ter profundo conhecimento teológico e ser apenas um mero religioso. Falta a ele aquilo que de fato faz a religião ser verdadeira, que é o quê? É o ser piedoso. E isso está em falta, como eu já falei anteriormente, desde o primeiro século, desde o fundamento da igreja, desde a igreja antes da vinda de Cristo na cruz do Calvário. Como eu já disse, o Senhor, Ele deu ao povo de Israel, Ele revelou a sua graça, a sua maravilhosa palavra a um povo, e foi ao povo de Israel. E nem todos os de Israel eram de fato servos de Deus. Pode falar, meu irmão. Evangelicalista. Isso. E ceia. Corrupto. Amém. E é isso mesmo. Então, o próprio Paulo, identificado como um dos fortes, sua consciência educada lhe diz que os alimentos e dias são coisas secundárias, recusa-se, porém, a atropelar a consciência sensível daquele que é fraco. Olha aí. Então, Paulo, ele sabe que são coisas secundárias, mas eu sabendo que determinados aspectos da religião são secundárias, como eu trago conhecimento de que essa coisa é secundária a um irmão que tem tanto zelo por esse aspecto? É necessário que eu chegue com piedade, com amor a esse irmão, com muito cuidado. Eu não posso chegar de solavanco,
Eu tenho que chegar com cuidado, porque senão eu posso fazer o quê? Matar esse irmão. E eu digo aqui matar no sentido o quê? Espiritual. Eu posso machucá-lo, porque ele está fraco no conhecimento daquilo que provém do Senhor, tipificando algo que apontava para a sublimidade da obra de Cristo. Então ele tem muito zelo naquele meio de graça. Ele tem muito zelo, é um meio de graça, como foi dito. Todas as coisas que foram dadas por Deus são sagradas, são celestiais, como Paulo, no capítulo 7, ele vai dizer: olha, porque eu sei que a lei é santa, boa e perfeita, mas o meu coração é corrupto, eu sou falho, eu sou fraco. De maneira que não é a lei que é culpada pelo pecado, ela é boa, perfeita e santa. O problema está em mim, ela revela a minha fraqueza. Percebe? Então a lei não é a lei que é pecado, não, o pecador sou eu. A lei revela quem eu sou. De maneira que Cristo veio para cumprir a lei. A lei agora está descartada? De jeito nenhum. Nós somos chamados a andarmos, a cumprir a lei de maneira o quê? Religiosa. A lei no sentido espiritual, a lei no sentido moral. Né? Não matarás, não roubarás. Ou seja, essas coisas estão em vigor ainda. Estão em vigor ainda. Elas não foram anuladas. Nós devemos andar nelas, né? E orando para que, mas sabendo que Cristo as cumpriu perfeitamente. Ele as cumpriu para que nós tivéssemos o que agora? Acesso a esta graça. Então Paulo, ele, ao ensinar isto, de que determinados tipos de conhecimentos com relação à doutrina santa, sagrada, são secundárias, muitas pessoas tendo um zelo em extremo sobre esses aspectos, eu devo trazer discernimento a essas pessoas com cuidado. Então Paulo, sendo um forte, ou seja, uma pessoa que tem conhecimento profundo com relação aos aspectos dessa doutrina, ele vai chegar naquele irmãozinho com muito cuidado para que esse não seja o quê? Motivo de tropeço, de escândalo e até mesmo desse irmão vir a naufragar na fé. Naufragar na fé. Muitos encontram-se mesmo machucados. Eu quero trazer para o nosso aspecto muitos irmãos cristãos, eu creio que nasceram de novo, foram alcançados por Cristo, são os chamados desigrejados. Muitos deles foram maltratados no meio da congregação, muitos deles foram machucados. E nós vemos nas redes sociais, na internet, muitos irmãos se degladiando, muitos até mesmo colocando em xeque a salvação de outro irmão. Quem os colocou, como nós lemos no texto, né? Quem te colocou como árbitro sobre o seu irmão? Né? Posso? Pode. Aí, a parábola do joio e do trigo, ela é maravilhosa e ela é simples. Não é difícil de entender que o que está reservado somente a Cristo Jesus é de Cristo Jesus. Somente Ele. Outra vez corroboro aqui com o irmão, porque o próprio Cristo, ele diz: você fazendo isso, que o irmão está apontando nessa situação desses personagens em que um é bruto ao falar com o irmão, né? Ele tem às vezes certo domínio da palavra, conhece, ele chega de maneira abrupta e grosseira, onde ele acaba ofendendo aquela ovelha, porque ele é uma ovelha mais parruda, né, por assim dizer, mas não madura. Verdade. Aí o Senhor fala o quê? Olha, é melhor você amarrar uma pedra no teu pescoço do que você fazer isso que você está fazendo. É um ponto muito importante e eu acredito que muitos irmãos, eu falar que deve, eu deveria, partindo de que quem manda em tudo, e nós já temos o evangelho para a gente seguir, é o Senhor, mas eu confesso que essa luta é uma luta que nós devemos lutar, de ter o zelo, o carinho, exercer em amor essas duas características, porque a coisa mais fácil é nós acharmos que somos a bota e os demais são vermes. Isso é algo que a gente deve muito se preocupar. Obrigado, irmão. Amém. Então, continuando, né, a exortação de Paulo para a igreja em geral
é que os irmãos aceitem os fracos, assim como Deus os aceitou. Pronto, checkmate. Paulo ele deixa bem claro, olha, aceite aquele irmão que é fraco na fé, ou seja, que ainda não tem um conhecimento como o seu, já que você se considera forte, com relação ao Senhor. Porque quando você era falho, fraco, inimigo de Deus, foi que o Senhor te aceitou. Ou seja, Paulo já coloca embaixo, fala, olha, por que você está se arrogando como superior a seu irmão? Aceite-o, cuida dele. Assim como o Senhor teve o quê? Misericórdia de você, teve paciência e tem paciência com você. Então, mais uma vez, eu quero ler com os irmãos o capítulo 14 de Romanos, apenas o verso 1 e 3. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. 3. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. E que aceitem-se uns aos outros, assim como Cristo o fez. Ele vai nos levar agora ao capítulo 15 de Romanos, no verso 7. Capítulo 15, no verso 7, ele diz da seguinte maneira: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, esse ensinamento, ele já nivela, já nos coloca a todos nivelados de igual maneira, como totalmente débeis, fracos, carentes, e nós não conhecemos nada. Né? Querer se achar alguma coisa, que sabe alguma coisa, é o ridículo. É o ridículo. Então é necessário que nós tenhamos esse sentimento para conosco mesmo. Né? Tanto é que é conselho apostólico, né? Tenha sempre em relação ao seu irmão, sempre ele como superior a você. Isso traz um nível de humildade no meio da igreja que é maravilhoso. Eu lido com todos os meus irmãos como eles sendo, vamos colocar numa hierarquia militar, né? Eu sendo um soldado e o meu irmão sendo o quê? Um capitão. Um capitão. Eu, ouço com atenção, eu zelo pelo que ele fala, presto atenção no que ele fala, né? E é claro que, vendo ali a oportunidade de comunicar também, pela graça de Deus, algo que edifique, poder transmitir também. E ele tendo esse mesmo sentimento com relação a você, ele irá te acatar. Então você percebe a humildade no meio do povo de Deus. Nós devemos sempre ter esse discernimento, sabendo que foi das trevas que o Senhor nos resgatou. Nós viemos das trevas, e quando fala trevas, é nas trevas na sua absoluta plenitude da palavra. Nós estávamos em total trevas, com relação a tudo. Tanto é que é em Cristo que, eu costumo sempre dizer isso, é em Cristo que as coisas estão de fato acontecendo agora, que nós estamos vivendo de fato. Antes de Cristo, de termos conhecimento da revelação do Filho de Deus que morreu por nós, nós estávamos em trevas, e que grandes trevas eram em que nós estávamos, né? Se eles assentarem os fracos em seus corações, em sua comunhão, não irão desprezá-los, nem prejudicá-los, forçando-os a irem de encontro às suas consciências. Eu lembro que uma vez, uma irmã me perguntou: irmão Douglas, fazer isso é certo ou é errado? Fazer isso é certo ou é errado? Eu falei, o que a consciência da irmã diz? O que a consciência da irmã diz? A minha consciência, irmão, fala que é errado. Pois então não faça. Não é porque eu vi um irmão fazendo. Se a sua consciência te acusa, não faça. Porque ir contra a consciência é pecado. Porque a consciência é um alerta de Deus para nós, que Ele nos deu, de maneira que você pode ver que Paulo, lá no capítulo 2, ele vai usar isso falando do gentil, né? Porque os gentios, não tendo lei, servem de lei para eles mesmos, quando eles andam em desobediência à lei, gravada onde? No seu coração, a consciência lhe acusando. Não faz, não é verdade? Então a gente faz o quê? A gente cauteriza a nossa consciência e fala, não, eu vou fazer assim mesmo. Ele peca e ele caminha em direção à condenação e erro. Então, minha irmã, se você viu um irmão crente fazendo, entra exatamente nessa categoria do forte e do fraco. Irmã, ele está muito bem esclarecido com relação ao que ele está fazendo. Irmão, pode ler de novo, por favor? A parte do texto aqui, né? Se eles aceitarem os fracos em seus corações e em sua comunhão, não irão desprezá-los, nem prejudicá-los, forçando-os irem de encontro à sua consciência. Então você não estará forçando o seu irmão. É por isso que aquele que
ele tem esse conhecimento, porque todo aquele que tem um conhecimento, ele sabe que ele tem esse conhecimento, ele está bem convicto disso, né? Ele está bem ciente desse conhecimento que ele tem, e ao fazer isso, é aí que ele deve temer, e aí ele demonstra o que é piedade. Ele fala, olha, essa maturidade que eu tenho com relação a isso, eu tenho que tomar cuidado, porque pode levar um irmão que não tem esse mesmo discernimento ao tropeço, a tropeçar na onde? Na própria consciência, e eu levar esse irmão ao tropeço. Eu estava conversando com o irmão recentemente, e eu compartilhei com ele um conhecimento que eu tive com um pastor presbiteriano, o reverendo Jubal. Ele disse assim, irmão Douglas, quando você vê um presbiteriano, um irmão presbiteriano, um reformado, ouvindo música, que as pessoas dirão secular, ouvindo música, ou praticando um esporte, ou usando um determinado tipo de roupa, para um outro presbiteriano é só mais uma terça-feira, tudo normal. Mas se você vê um irmão, geralmente um irmãozinho pentecostal, ouvir que você sabe que ele era fervoroso, e de repente se você o ver usando uma roupa que antes para ele era escândalo, ouvindo uma música que para ele antes era mundana, ore por ele, porque na mente dele ele já se desviou dos caminhos do Senhor e já está no mundo. Você percebe a ideia de percepção com relação ao que é mundo e mundanidade? O crente, ele tem que ter esse discernimento, mas infelizmente isso não é muito ensinado, não é muito pregado, e aí é onde que as pessoas fazem essa confusão. Tem muitas igrejas que inclusive principalmente aquelas igrejas mais legalistas, né? Que o legalismo ele quer fazer o quê? Ele quer trazer a pessoa a ter uma vida de aparente piedade por meio dos seus usos, das suas vestes, do que toca e que não toca. Paulo vai tratar disso lá em Colossenses, né? Paulo percebe o perigo disso no meio da igreja e o que isso pode vir a tornar tropeço no meio do povo de Deus. Amém? Se o irmão me permitir, eu vou um pouco além. Nesse exemplo, e aqui já fica algo a nós observar, eu tenho observado muito isso. A Bíblia, ela é regra de fé para o crente. Porém, quando nós olhamos do que é o conhecimento, do que está à nossa disposição, eu vou direto ao ponto dizendo que, além da Bíblia, e não estou falando Bíblia por favor, não confundir com algumas seitas que diz Bíblia não isso, não estou falando isso. Estou falando que a teologia em si, ela é a rainha dos saberes. Um pastor lá de, eu não vou citá-lo, um pastor presbiteriano também, amigo meu, foi professor meu, ele fez um comentário uma vez que hoje aplica aqui. Ele fala que antes das pessoas estudarem qualquer saber mundano, ou seja, secular, engenharia civil, psicologia, medicina, essa pessoa deveria fazer antes teologia. Perfeito. Ele fala isso. E olha que maravilha. Depois disso, e é uma vantagem, louvado seja Deus, ao povo eleito, e temos que reconhecer isso, não para se avocar de orgulho, longe disso. Deus tem misericórdia de nós, não nos deixe cair nessa tentação. Porque Bíblia mais geografia no que tange a comportamento cultural é uma maravilha. Bíblia e ciência política no que tange a comportamento cultural é uma maravilha, porque a pessoa vai adequar, igual faleceu um irmão nosso, físico, um irmão potente, eu esqueci o nome dele, um irmão nosso, e tem um outro irmão cientista aí, só que esse é químico, e ele fala sobre evolução, e as coisas, não há como não fechar, não tem como não fechar, porque nós vamos estar citando Logos, o Logos de Deus, Cristo, a verdade. Então, só nesse ponto aí de comportamento, de que um outro olha, é também um ponto num futuro, aqui na igreja talvez, por exemplo, história do cristianismo, e aplicar, ou a geografia do ponto de vista na cosmovisão cristã,
Porque, querendo ou não, por mais que nós tenhamos uma vida e comportamento exercendo o cristianismo, a gente obrigatoriamente veio de um pensamento que o Senhor nos libertou, que é uma cosmovisão darwinista. E isso ainda está muito, tá na igreja, está muito na igreja. E aí acaba acontecendo isso, porque a partir do momento que hábitos e costumes é do ponto de vista teológico, cristiano, indo direto ao ponto, estaríamos avançando em se alimentar algo mais sólido, mas sempre a igreja tem que chegar em alguns irmãos, falar, meu irmão, assim, mas é só uma observação aqui que faço com todo carinho e todo amor. É isso mesmo. Então, a característica mais marcante dessas instruções práticas é que Paulo as fundamenta em sua cristologia, em particular na morte, ressurreição e volta de Jesus. Os fracos são irmãos, e irmãos por quem Cristo morreu. Cristo ressuscitou para ser seu Senhor, e nós não temos o mínimo direito de interferir na vida dos servos de Jesus. De semelhante modo, ele virá para nos julgar. Portanto, não devemos arvorar-nos juízes dos outros. Além do mais, temos de seguir o exemplo de Cristo, que não agradou a si mesmo, mas tornou-se servo, e que, aliás, serviu tanto a judeus como a gentios. Assim, Paulo deixa aos seus leitores essa belíssima visão quanto aos fracos e os fortes, quanto a crentes judeus e crentes gentios, que estão unidos uns aos outros por um espírito de unidade tão forte que com um só coração e uma só boca podem glorificar a Deus juntos. Ele vai aqui nos chamar para atenção para o capítulo 15 de Romanos, os versos 5 e 6, que enfatiza esse ponto, que diz da seguinte maneira: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente em uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 5 enfatiza: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda. A paciência que o Senhor tem conosco. Eu gosto do Antigo Testamento de Manassés, que diz que Manassés, ele fazia o que fazia para provocar a ira do Senhor. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele fazia para provocar a ira. E o Senhor foi paciente. O Senhor é paciente. E a gente olha para Manassés e fala, Manassés, olha, a gente não está muito distante, não. A gente... Então, nessa ideia do fraco e do forte, que é um ensino belíssimo e deve ser muito comentado entre nós, estudado de fato, para que a gente possa chegar a essa compreensão de que o Senhor é paciente, que Deus é paciente com cada um de nós, sem exceção, porque Ele é paciente e Ele é consolador, e Ele nos consola por meio do quê? Da edificação da sua santa e bendita palavra. Então, para concluir, Paulo descreve o seu ministério de apóstolo dos gentios, juntamente com sua política de pregar o evangelho apenas onde Cristo ainda não fora conhecido. Então, já passamos pelo capítulo 14, percebe? É apenas um panorama. O capítulo 14 ele vai enfatizar esse ponto, a ideia do quê? Do fraco e do forte. Lembrando que ele está escrevendo a uma igreja mista, uma igreja gentílica, formada tanto por gentios quanto por judeus. E a visão, como o irmão falou, né, a cosmovisão que cada um tem de mundo e de religião eram aspectos totalmente diferentes, mas que agora, unidos pela graça, pelo poder do Espírito Santo em Cristo Jesus, ambos são chamados à comunhão e a caminharem de maneira o quê? Piedosa, em amor, sempre considerando o seu irmão superior a ele mesmo, para que não haja o quê? Escândalo, não haja tropeço, para que haja comunhão no meio do povo de Deus. Então é bom enfatizarmos isso, né? Então a gente aprende, vê como isso, irmãos, não é novidade dos dias de hoje. Isso vem desde quando Deus se revelou a um povo, o povo de Israel, e já no meio do povo de Israel tinha isso. Inclusive nós vamos ver, né?
As seitas, fariseus, saduceus, os essênios, todos eles, uns se achavam o quê? Superior em relação ao outro. Quando, na verdade, todos eles tinham que fazer o quê? Boca no pó e buscar ao Senhor que revelou a palavra de Deus. Mas é característica nossa, do ser humano, falhos, mas pela graça de Deus, somos todos chamados a nos colocarmos debaixo do senhorio de Cristo, que é Ele a sabedoria, o conhecimento, Ele é o mestre por excelência, é Ele o nosso Senhor, diante de quem todo joelho se dobrará, e como Paulo bem colocou, todos nós haveremos de prestar conta, né? Quais são os méritos que nós apresentaremos? Os méritos de Cristo. Paulo vai dizer em Romanos 8, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os méritos que nós apresentaremos são os de Cristo. Os méritos que não forem de Cristo, Cristo levou na cruz por nós, porque senão nós não seríamos servos de Cristo. Isso não é maravilhoso? Isso é um aspecto da doutrina que muitas das pessoas se perdem. Peraí, mas como assim eu vou aparecer na presença do Senhor? Os méritos de Cristo. É Ele quem mostra, né, a mão, o lado partido, a mão furada, que intercede por nós. Ele diz ao Pai, esses são aqueles que eu comprei com o meu sangue, que esses não é a morte. E Paulo vai dizer, né, está lá em Romanos 11, é a altura, é a fome, é a nudez, quem intentará alguma coisa contra os eleitos de Deus? Então descanse quanto a isso, quanto ao que há de apresentar. Você apresentará os méritos de Cristo. Não fique temoroso no coração, descansa em Cristo, sabendo que Ele já pagou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E os méritos que nós apresentaremos diante do Pai são os méritos do Seu Filho unigênito, Jesus Cristo, em quem nós temos agora o quê? A redenção, o perdão dos nossos pecados, e seremos glorificados naquele grande dia. Então Paulo, fechamos o capítulo 14, que ele trata do fraco e do da questão dos méritos, né, de um se achar maior ou menor em detrimento ao outro, e Paulo diz que, olha, o que não come para Deus que ele não come, ou seja, é por causa do Senhor, e aquele que come é por causa do Senhor também que ele come, por causa que foi esclarecido pelo Senhor. Então ambos devemos viver para a glória de Deus, em comunhão, crescendo para a glória de Deus. E para enfatizar a questão do seu ponto evangelístico, é o capítulo 15, verso 14 a 22. Vamos fazer a leitura. Paulo, ele diz, olha, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquela que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho onde me esforçando desta maneira em pregar o Evangelho onde Cristo não fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de ouvi-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los os que nada tinham ouvido a seu respeito. Né? Então Paulo, no capítulo 15, ele vai enfatizar o seu ministério apostólico, de ser missionário entre os gentios, e que ele escreve à igreja de Roma, porque como nós já falamos lá no princípio, né, a igreja de Roma não se sabe, não se tem conhecimento de quem foi o fundador dessa igreja. Muitos são os pontos que a própria Escritura nos apresenta, como por exemplo no livro de Atos. Né? E Paulo, quando ele diz aqui que ele se esforça em não pregar sobre fundamento alheio, muitos costumam querer colocar a conta da igreja de Roma na conta de Pedro. Mas Paulo, como ele bem deixa claro aqui, ele teria esse cuidado de falar, olha, o irmão Pedro, que pregou aí, os apóstolos, ele tinha esse cuidado de saber quem foi que trabalhou em determinado campo. Ele jamais, e ele mesmo deixa claro, que ele não pretende edificar em cima do quê? De
já terreno alheio, já de outra pessoa já edificada. Mas cumpra ele, como apóstolos dos gentios, apóstolo que deve levar a mensagem, pregar o evangelho, dar certeza do evangelho que foi dado a ele por Cristo de anunciar a todos os povos. Então Paulo, como ele mesmo vai dizer, até mesmo com um certo desconcerto, né? Ele vai dizer, olha, irmãos, eu acredito de todo o meu coração que no meio de vocês impera o quê? A paz, o amor, o gozo, a alegria em Cristo Jesus. Mas como cumpre a mim, como um apóstolo de Cristo, anunciar o evangelho a vocês, quero deixar claro aqui o evangelho de que eu ensino e trazer enfatizado esse ponto, de que vocês não tenham um em maior ao outro nessas questões, mas que todos vocês andem no amor, que todos nós fomos acolhidos por Cristo, né? Quando nós éramos o quê? Falhos, fracos, pecadores e inimigos de Deus. Então o cristão, o verdadeiro cristão, ele tem esse discernimento de si mesmo. Então ele nunca, jamais, ele vai querer dar carteirada, ele vai querer humilhar um irmãozinho. Não, antes pelo contrário. Ele irá se colocar de joelhos na presença do Senhor, orando para que o Senhor lhe conceda um momento propício para poder o quê? Exortar, ensinar, corrigir, ajudar na caminhada da fé, para que a igreja, no meio da igreja de Cristo, no meio do povo de Deus, haja o quê? Haja paz, haja harmonia e haja crescimento saudável, né? Então compartilha com eles o seu plano de viagem, que inclui visitá-los quando de passagem para a Espanha, mas só depois de ter levado para Jerusalém a coleta como símbolo de solidariedade entre os judeus e os gentios. Ele enfatiza isso nos versos 23 e 29 do capítulo 15, né? No verso 23 ele diz, olha, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, né? Ele escreve para os irmãos de Roma, ele deseja usar Roma como um trampolim, né? Como uma base estratégica para continuar no avanço do evangelho, porque não sabia ainda se na Espanha o evangelho de Cristo já havia chegado lá, né? Ele dá graças a Deus pela igreja que se encontra em Roma, embora ele não se saiba quem foi o fundador, mas amém, há uma igreja ali, Cristo está sendo anunciado ali. Paulo, ele escreve como que um pastor que zela pela doutrina de Cristo Jesus, para que esses irmãos, uma vez conhecendo ao Senhor, possam todos eles cada vez mais ter aumento nessa fé, ou seja, descansar em Cristo, né? E assim se alegrar no Senhor. Verso 29. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção. 33. Olha que pai. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. E então recomenda-lhes Febe, que é presumidamente a portadora da carta que ele envia a Roma. Fizemos aqui já um breve panorama do capítulo 15, né, onde ele é mais de saudação, e principalmente o capítulo 16, né, já encerrando a sua epístola, né, Então ele, nos versos de 1 e 2, ele chama a atenção para essa irmã Febe, que ela é a portadora da carta, né? Paulo, ele escreve a carta aos Romanos, provavelmente de Corinto, lá de Corinto, na Grécia, né? Isso fica destacado lá em Atos, no capítulo 18, durante aquele período de 3 meses que Paulo se encontrou na Grécia, e de lá ele escreve essa carta, porque ele pede oração da igreja dos irmãos, que ele deseja visitá-los, ele pede oração para que a obra missionária que ele está levando para Jerusalém, por causa da situação de muita fome que estava em Jerusalém, fosse bem aceita pelos irmãos judeus. Por quê? Mais uma vez, ainda estava acontecendo aquele rusgo ainda com relação aos gentios, percebe? Judeus tinham os gentios, não tinham os gentios como irmãos. E eles agora, fazendo parte da igreja de Cristo, ainda se permanece muito daquele pensamento ainda antigo. É por isso que nós devemos ter esse discernimento, irmãos, que vir a Cristo
Não é um passe de mágica, não é um estalo de dedo, onde sua mente vai ser iluminada da noite para o dia, com amor. Não, essa é a peneira, é a lixa grossa do processo da santificação. Pedro mesmo, o apóstolo, né? O apóstolo, foram necessárias 3 visões. Pedro, mata e come. De maneira nenhuma, Senhor. Jamais entrará na minha boca algo impuro ou imundo. Não chame impuro aquilo que Deus purificou. E aí o Senhor leva ele para os gentios. E aí o que ele diz? Agora eu sei que o Senhor não faz distinção entre nenhuma raça, né? E que todos santifica pela fé, purifica pela fé no sangue de Cristo. Você vê? Um apóstolo. E depois nós vamos ter lá em Gálatas, o próprio apóstolo Paulo, dando um puxão de orelha, porque Pedro, ele fez o que? Ele começou a se dissimular quando ele viu os de Jerusalém. Ele estava no meio de gentil, ele começou, né? Você vê? É a questão humana. É a questão humana. Então, irmão, se nós não tivermos esse discernimento que nós trazemos ainda conosco, muitos impulsos da nossa maneira de pensar ainda quando vivíamos no mundo, muita maneira de pensar nas coisas secundárias da fé, que são boas, como já foi dito, né? São belas, são boas, são puras, são santas, mas elas apontavam um propósito. Ali o que o Senhor falava era para quê? Trazendo para a igreja de hoje, a ideia que o gentil tinha, que o judeu tinha com relação ao gentil, é o que o povo de Deus tem com relação ao quê? Ao mundo e o mundanismo. A gente tem que manter o quê? Distância. Por que tinha que manter essa distância dos gentios? Porque os gentios ainda não havia entrado a porta da graça, ainda não havia sido entrado o quê? O evangelho de Jesus Cristo. Eles ainda estavam presos ao quê? A idolatria em falsos deuses, né? Exato. Exatamente, é isso mesmo. Então Deus trabalha nos corações e traz todos o quê? A comunhão, traz todos a um convívio que agrade ao Senhor, que é um convívio do quê? De humildade, de temor ao Senhor, de amor para com o próximo, né? Esse é o intuito de toda a Escritura, né? E principalmente das epístolas do apóstolo, né? Então, ainda no capítulo 16, finalizando o nosso panorama, nos versos 13 e 16, ele envia saudações a 26 pessoas, citando-as uma por uma pelo nome, né? Nós não iremos ler todos os nomes, mas os irmãos podem ler em casa. Depois, no capítulo 16, dos versos de 3 a 16, Paulo vai citar esses irmãos. Homens e mulheres, escravos e livres, judeus e gentios, os que nos dão uma ideia da extraordinária unidade da diversidade, desfrutada pela igreja de Roma. Adverte-os contra os falsos mestres, nos versos 17 e 20 do capítulo 16. Envia recado a 8 pessoas que se encontraram com ele em Corinto. Ele enfatiza isso nos versos de 21 a 24 do capítulo 16. E depois expressa a sua doxologia final. Embora o esquema lógico da doxologia, das palavras apresentado por Paulo, seja um pouco complexa, seu conteúdo é maravilhoso. Ele capacita o apóstolo a terminar lá onde começou, lá no capítulo 1, né, versos de 1 a 5. Uma da vez que tanto a introdução da carta como a sua conclusão fazem referência ao Evangelho de Cristo, a vocação de Deus ao alcance de todas as nações e a convocação à obediência pela fé, né? Então nós vemos quão maravilhoso
esta epístola de Paulo, não somente ela, como todas as demais escrituras, mas enfatizando mais uma vez, como nós já falamos no começo, né? A epístola de Paulo, ela se encontra encabeçando a primeira das epístolas, embora ela não tenha sido a primeira a ser escrita, mas é porque ela possui peso teológico que, uma vez compreendidos, iluminam todas as demais escrituras, não só o Novo Testamento, como o Antigo também. Porque Paulo era um rabino, profundo conhecedor da lei, inclusive, né, é o que muitos estudiosos, mas isso não é consenso geral, apenas entre alguns, de que talvez seja Paulo, né, quem escreveu a carta aos Hebreus, né, devido ao profundo conhecimento da questão judaica do Antigo Testamento, né? Pode falar, meu irmão. Não se sabe. Muito. Era um... Exato. Então, meus irmãos, nós conseguimos concluir nessa sexta-feira a nossa visão panorâmica da Epístola de Paulo aos Romanos. E então, Deus nos permitindo, próxima semana, na próxima sexta-feira, nós vamos começar o estudo da Epístola em si, capítulo 1 em diante, versículo por versículo, acompanhando aqui pelo nosso amado irmão John Stott. Amém? Vamos orar, meus irmãos, e estarmos encerrando então essa noite de estudo. Senhor Deus, graças damos ao Senhor, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, por nos conceder esta graça de podermos estudarmos as Sagradas Escrituras, de podermos termos acesso a esses mistérios agora revelados ao Teu povo por meio das Sagradas Escrituras, aonde o Senhor usou o Teu servo, o apóstolo Paulo, para trazer doutrina, revelação e discernimento do Espírito Santo para o Teu povo, para que a igreja, uma vez sendo banhada pela Sagrada Escritura, ela possa crescer para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, andando em toda a verdade revelada por Deus, crescendo em tudo para a glória de Deus em Cristo Jesus. Nós somos gratos, Senhor, por esta bênção que vem alimentando a sua igreja há 2000 anos, que vem, ó Deus, libertando cativos da ignorância, das questões religiosas, das questões mundanas, transformando vidas. Somos gratos, ó Deus, pelo poder da sua palavra, porque o Teu Espírito opera por meio desta palavra que é divinamente inspirada e que é usada, Senhor, no decorrer dos tempos pelos Teus servos que são iluminados pelo Teu Santo Espírito para, no Senhor, sendo fiéis, pregarem única e exclusivamente a Tua santa e bendita palavra. Assim, ó Deus, nós somos gratos por esta rica bênção. A minha oração ao Senhor é que nas próximas reuniões nós estejamos sempre crescendo em número, tanto pelos que nos assistem pelas redes sociais, quanto nossos irmãos que nos assistem presencialmente, para que, fazendo perguntas, possa esclarecer as dúvidas de muitos, e assim, ó Deus, nós possamos nos alegrarmos pela graça do Senhor, pelo poder que vem do céu em Cristo Jesus, que nos alimenta, que nos fortalece e que nos orienta. Assim, ó Deus, eu agradeço por esta rica bênção em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos conduza para nossos lares em paz, livres de todo mal. Esta é a minha oração, Senhor. Assim também por aqueles que nos assistem, que eles possam ter uma boa noite de sono reparador, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém.
Assim está encerrado, meus irmãos, esse estudo.